o meu. Então, se você tem essa dúvida, não é. Porque quando você tem um ministério, quando você já tem um chamado, você identifica porque arde. Arde no seu coração o amor por aquele ministério que Deus te confiou, não é? Então, assim, quem ainda não me conhece, levanta a mão. Tem alguém que não me conhece ainda? Oh, temos aqui, ali também temos alguns, ali também. Então, vou me apresentar rapidinho, não é? Porque as crianças não aguentam muito lá atrás, né? Na minha igreja, geralmente, as crianças vão depois do louvor. E tem gente que fala assim, tem que ir cedo e tal. Aí eu falei assim, só quem está lá com as crianças sabe. Porque tudo deles é muito dinâmico, é muito rápido. Eles dispersam com muita facilidade. Agora tem mosca não, né? Ô, Glória, fiscalizou? Então tá bom, se entrar agora é culpa minha. Foi revelação purinha do céu, né? Quem esteve aqui à tarde sabe o que eu estou falando, gente. Se você não veio, assista, porque essa igreja transmite. Eu estava lá no quarto hoje assistindo um pouco da administração, que entrou uma mosca dentro da água, mas tinha um propósito, que a minha administração da tarde falava sobre mosca. Pensa! Nunca faz essas coisas, não é, gente? Foi assim, incrível. Então, assim, nós não vamos nos delongar muito. Então, assim, meu nome é Verônica, para quem ainda não me conhece. Eu sou do Rio de Janeiro. O sotaque nada diz, né, gente? Chiado. Eu ainda não consegui identificar aqui o sotaque muito daqui não, que mistura um pouco, mas o do carioca é bem conhecido, né? Bem puxado mesmo. Eu sou casada com o Gelson há 26 anos, temos os 2 filhos, o Jefferson de 25, que graças a Deus casará ano que vem, e a Andressa de 21, que graças a Deus já casou. Não é? E somos da Igreja Batista Nova Filadélfia, no bairro Grande Rio, São João de Meriti, Rio de Janeiro, pastor Alessandro Marques. E eu me sinto muito feliz de estar aqui. A presença de Deus hoje à tarde foi algo tão doce, tão suave. Deus falou conosco, e a gente nos falou muito assim, na dúvida ame, porque até a correção de Deus, né, é com amor. E hoje à tarde Deus falou muito conosco sobre santidade, sobre intimidade, sobre ter uma vida seguindo os propósitos que Deus já nos confiou. E foi muito lindo. E Deus tem nos levado a muitos lugares. E eu nunca tinha vindo ao Pará. Primeira vez, gente, acredita? A primeira vez que nós estamos aqui. E meu coração está muito alegre, porque, de fato, o que a Luciene falou conosco, né? Eu vi o amor dela falando pela igreja. Ela não vou ficar fazendo muita propaganda não, tia. Não vou ficar fazendo não. Mas a minha igreja é a igreja do amor. Nós exalamos amor, nós amamos a nossa igreja. Você vai amar a nossa igreja. É tão bom quando as pessoas falam assim da sua igreja, não é? Porque ele está falando de si próprio. Deu para entender? Então, se eu falo mal da minha igreja, que não são as paredes, são as pessoas, eu estou falando de mim mesmo. E todas as vezes quando eu falo isso, eu lembro-me de um time de futebol. O time de futebol, ele pode estar na lanterninha. Você não vê o torcedor falando mal dele. Ele sempre vai ter um argumento, não vai, gente? Sempre ele vai ter um argumento para defender o seu time. Assim como algumas religiões também defendem fielmente as suas religiões, suas ideologias, enfim. E quantas vezes nós, como igreja, nos denegrimos, nos automutilamos e vamos para as redes sociais expor, às vezes, a vergonha do outro, o declínio do outro. Mas quando eu entendo que eu sou um com você e juntos nós formamos o corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça, se eu firo um irmão com palavras, com gestos, com atitudes, com uma postagem, eu estou ferindo a mim mesmo. Então nós precisamos ter essa consciência de, como a Luciene falou, com certeza, ela assim como eu, sabe que tem alguns problemas na igreja. Claro que tem, a igreja é constituída de pessoas, gente, adiante. Não, e aonde tem ajuntamento de pessoas, tem problemas, tem divergências em pensamentos, enfim. Mas nós temos que defender a causa do reino. Precisamos propagá-lo em amor. Ame a sua igreja. Ore pelos vossos pastores. Eles precisam das vossas orações.
Se hoje eu tenho 2 filhos consolidados na presença de Deus, é porque eu os poupei de muitos pormenores que aconteceu em igreja, em mim como igreja e na igreja como um corpo. Nunca sentamos à mesa para falar mal dos nossos líderes, e muito menos na frente dos nossos filhos. Não sei porquê, Deus pediu para falar inicialmente isso aqui. Com certeza você precisava ouvir. Reflita. Porque mais à frente nós falamos, por que o meu filho não quer ir mais para o culto? Por que o meu marido não se converte? Ou a minha esposa não se converte? Por quê? Talvez porque você não teve sabedoria em falar e calar no momento certo. Em fazer como os jogadores que defendem até o fim o seu time. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua infinita graça e misericórdia que nos alcançou. Senhor, te agradecemos porque outrora nós éramos considerados coisas de nenhum valor, mas a tua graça, o teu favor imerecido nos alcançou. Obrigada, Deus, por nos escolher desde o ventre. Obrigada, Deus, por nos chamar com um propósito. Obrigada, Deus, por nos lapidar, nos moldar, nos forjar e a cada dia, Senhor, nos capacitar, Senhor, para fazermos a tua obra com excelência. Que a cada dia, Deus, tu venha manifestar a tua presença em nosso meio e em tudo que façamos, Deus, venha ser para a glorificação do teu nome. Usa-nos, Deus, para que o teu nome, ó Deus, venha ser exaltado. Senhor, sê conosco, fala conosco, Senhor, fala conosco, porque nós ansiamos por ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Eu queria iniciar, amanhã nós vamos ter uma palestra também, né, uma mini palestra muito boa para os pais à noite. Deus nos veio durante todo um dia. Essa semana eu fiquei no quarto trancada pedindo a Deus para me dar uma palavra, que é a palavra de amanhã. Amém? Mas a palavra de hoje é com o tema: eu sou do Senhor e me importo com crianças. Quem é que se importa com crianças? É muito fácil nós falar, eu me importo com crianças. Mas que criança que você se importa? Quem sabe quando fala importa com criança, você se remete logo aos seus filhos, seu afilhado, seu sobrinho mais próximo. Mas quando nós dizemos que nos importamos com a causa. Eu tenho um cachorro que ele era um cachorro de rua, e eu coloquei o nome dele de Fiel, porque ele foi muito fiel a mim. Ele ficava andando atrás de mim, em tudo quanto é lugar ele ia atrás de mim. E teve um dia que estava chuvoso, e aquele cachorro, eu acordei no outro dia para ir para o projeto, e ele estava deitado naquela chuva, no meu portão. Aquilo doeu no meu coração. E eu que nunca tive cachorro na minha vida, a minha filha conseguiu um poodlezinho, mas ele era muito levado. Mas aí esse mexeu comigo. E eu coloquei ele para dentro, pedi meu esposo e ele deixou, e colocamos o nome dele de Fiel. Eu até brinquei, vai que tá Jesus aí colocou esse cachorro meu para mim, não é possível. E ele está querendo me testar. E esse cachorro, de fato, ele é muito fiel. E eu peguei um amor tão grande por esse cachorro. Gente, ele não é bonito. Ele tem a boca torta, os dentes dele são para fora. Ele tem um abscesso no olho. E eu falo, ai, coisa linda da mamãe, lindo! Minha mãe, que cachorro feio, dentuço, não sei o quê. Mas eu sou louca por ele, eu sou apaixonada por aquele cachorro. Nos meus momentos de dores, de tristeza, ele é fiel. No meu momento de alegria, ele é fiel. E por que eu estou falando isso? Agora, todas as vezes que eu passo na rua, aqui eu vi, onde eu passei tinha um cachorro, perto assim de uma empresa, por volta do almoço. Ele estava na rua e disse, esse cachorro deve estar com fome. Eu já penso, gente, é automático. Aí meu marido, eu passo com ele na rua, Gelson, eu vou ter dinheiro. E quando Deus me der condições, eu vou andar no carro com um saco grandão de 15 quilos de ração. Olha só minha mente, gente. Porque eu tenho esse desejo. E aonde eu passar, que eu ver cachorro, eu vou jogar ração para eles. Aí ele, leva tudo para casa. Bota para dormir dentro de casa. Porque o Gelson está frio. O Fiel, ele fica com frio. Deixa ele dormir aqui dentro hoje. Gelson, ele tem medo de fogos. Deixa ele dormir aqui dentro hoje. Aí agora eu viajei, ele, vou te falar uma coisa. Ele com frio ou sem frio, ele vai dormir do lado de fora. E você não vai fazer isso com ele. E eu coloco a ração, tem que ter um pedaço de carne, um pedaço de frango, uma carne moída. Gente, porque esse cachorro era de ouro, comia lixo, estava vivo.
E agora está cheio de frescura. Então, e aí por que eu estou falando do cachorro para chegar na causa? Então, se tornou a minha causa, porque eu vi a dor de um cachorro e me compadeci, trouxe ele para mim. E eu tenho uma amiga que ela posta sempre, ela, não sei se a palavra é ativista, eu não sei se ela tem uma ONG, mas tudo quanto é negócio de cachorro ela posta. E aquilo me dá uma dor, me dá uma tristeza. E quando eu vejo o cachorro sofrendo, me dá uma dor. É um animal, é um ser que Deus criou, não é? Mas quando a gente fala de criança, vai muito além. Não queremos diminuir o amor de um cachorro. Mas muitas crianças hoje estão sofrendo. E muitas dessas crianças estão perto de nós. Mas às vezes a gente fala, não é minha causa, não é meu filho. Cada um que dê conta dos seus filhos. Não vou me envolver nessa família não, porque olha, se eu denunciar, o problema pode acontecer comigo quando você vê uma criança. Eu ensino criança o Disque 100. Minhas amigas morrem de rir. Se agredir, se te machucar, vocês sabem, Disque 100. Eu brinco assim, tu para de fazer isso, Verônica. Você não tem que agredir criança, não. Ficar agredindo criança, você já viu o tamanho da sua mão? Eu brinco assim com elas, brincando, falando um pouco da verdade. Mas eu queria que vocês assistissem esse primeiro vídeo, já que a gente falou que se importa com crianças. Conseguiu, amigo? Esse amigo é top. O mestre precisa repousar. Por favor, Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. A doçura e o amor de Jesus para com as crianças. E aí eu pergunto, será que eu e você temos deixado as crianças chegarem a Jesus ou temos a impedido? Na passagem, quando ele estava conversando ali com os seus discípulos, era um assunto muito polêmico da época, ele ia começar a explicar acerca do divórcio. E então eles estavam, imagina, se até hoje, né, o assunto de divórcio é algo meio que divide assim, opiniões. Imagina naquela época. Então era um assunto que estava todo com a orelha em pé, querendo saber o que o mestre ia falar sobre o assunto. E daqui a pouco chega um monte de crianças fazendo aqueles barulhos, importunando, né? Com aquele barulho que criança faz. E eles tentaram impedi-las de chegar até o Senhor. E o Senhor os repreendeu naquela hora. Ei, não os impeçais, porque dos tais é o reino do céu. E muitas vezes nós criticamos as atitudes dos discípulos e dizer como pode eles fazerem isso com as crianças. Mas quantas vezes nós também somos motivos de impedi-las de chegarem a Cristo? Como? Com a nossa indiferença, com a nossa falta de exemplo, com a nossa omissão, com a nossa permissividade. Porque amar é dizer sim, e amar também é dizer não. Amar é corrigir, amar é instruir, como diz em Deuteronômio 6, é inculcar, é ser o chato, a chata, vamos dizer assim, é incansavelmente
corrigir o seu filho, instruindo no caminho. Então, muitas vezes nós somos impedimentos. Senta lá do lado da mamãe, vai lá. Cadê a mamãe dele? Isso. Vai lá. Então, assim, muitas vezes, porque a criança, né, tira a atenção, o lado estava tudo olhando para ele, eu não tinha percebido, ele estava tudo. Então, muitas vezes, nós impedimos que essa criança tenha um encontro real e verdadeiro com Cristo por conta das nossas atitudes. Mas eu quero trazer uns slides aqui para vocês, porque a hora avança. Vamos lá. Crianças, eu me importo. Aí a gente vai ter que ser um pouquinho mais ágil, isso aí. Aí a gente fez um acróstico ali com a palavra eu me importo. E aqui a gente colocou sobre o ensino, sobre a urgência, a maturidade, a excelência, o investimento, o ministério, a paixão, a oração, a renúncia, o testemunho e a obediência. Então, se eu me importo com crianças, nós devemos dar essa real importância. Devemos priorizar o que é prioritário. Parece redundante essa palavra, não é? Priorizar o que é prioritário. Mas não, por quê? Às vezes nós priorizamos o que não é prioridade na nossa vida, não é? E a prioridade de Deus é que essas crianças sejam alcançadas. Como o irmão aqui na oração final fez uma oração tão linda falando sobre as crianças. O inimigo, ele tem sido o inimigo sempre, gente. Nada que ele faz a gente fica, tô chocado demais, tô espantado demais. Não, porque a ideia do inimigo é a mesma. Ele veio para isso, gente. Desde o início, ele ali ferindo os primogênitos, desde ali ele querendo acabar com os projetos de Deus, ele continua sendo o inimigo e feito um trabalho de excelência para destruir esta geração. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos a plena consciência que o nosso Cristo veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Então, se eu me importo com crianças, eu não posso impedi-las com a minha omissão. Eu não posso. Eu tenho que entender que é prioridade. É importante, é imprescindível, como ali a palavra importante nos diz, que é essencial, fundamental, necessário e imprescindível, de grande relevância, que as nossas crianças sejam alcançadas. Vamos lá? Jesus, em várias passagens bíblicas, ele se importou com as crianças, não é? Que priorizando-as. E ali tem as referências que diz, quando ele diz, apacenta os meus cordeiros, quando ele tem aquele diálogo, não é, com Pedro, que ele confronta Pedro acerca do amor. Amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa passagem, quando ele confronta, houve um confronto ali, porque muitas vezes nós dizemos como Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes que eu me importo com crianças, mas não a priorizamos. Não é? Quando ele diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Gente, criança é criatura. E ela precisa ser alcançada sim. Porque ela já foi concebida no pecado. Embora ela seja inocente, a raiz do pecado do primeiro homem já está ali naquela criança. Então ela precisa também ser alcançada. E a passagem que nós falamos aqui, que diz que deixai vir a mim os pequeninos. E por último ali que está escrito, não é da vontade de Deus que nenhuma criança se perca. Então, se há uma criança perto de você, passando algum tipo de vulnerabilidade, ou que você percebe que seus pais não são cristãos, ou que os pais não trazem os seus filhos, eles não têm essa consciência, porque se o pai tem a consciência desses versículos, ele traz o seu filho. Ele não usa desculpa, tadinho, já acorda cedo a semana toda. Ah, não, no tempo certo ele vai decidir a qual Deus ele vai servir. Não. Ele entende que não é da vontade do Pai que nenhum dos seus pequeninos se perca. Seja o seu filho, seja o filho do vizinho. Há uma frase que diz que o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Eu, em partes, eu até concordo com essa frase. Mas e aquelas que Jesus não chegou primeiro? Estão condenadas ao inferno? Claro que não.
mas que nós cheguemos a essas crianças primeiro, porque ela terá toda uma vida na presença de Deus. É lindo ver aqui gerações e gerações, ontem e hoje, dessas lindas meninas dançando. Isso é lindo. Na semana passada estava a minha filha no altar junto com a Raquel, que é a que faz os meus slides, dançando, e no microfone estava uma outra jovem, né, casada com a sua filhinha de 4, 5 aninhos, louvando. E uma outra no reto projetor, e uma outra me assessorando no ministério infantil, e o meu coração se encheu de alegria, porque foram crianças que foram instruídas no caminho do Senhor. E eu vejo ali, continuando, dando frutos. Vamos lá. Ah tá, ainda ficou faltando ali um. Se não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. Crianças e sua importância. E a Bíblia está repleta de crianças, de pessoas que quando crianças tiveram ali, não é? Algo relevante que nos marcou. José, Moisés, o menino e o seu lanche, Samuel, gente, Josias, Timóteo, a serva de Naamã, Davi e, claro, o nosso Jesus. Assim como Jesus, Moisés, ele não abriu mão das crianças, ele não negociou com o faraó. Aquela passagem onde Moisés estava ali para libertar o povo e que eram enviadas as pragas, se eu não me engano foi na 8ª praga, não sei se foi a do gafanhoto, a 8ª, me confirma aí se foi a 8ª. E houve um momento ali daquela negociação, que ele tentando, o faraó tentando negociar com ele, não, você pode ir, mas deixa as crianças, nenhuma unha vai ficar, até as crianças irão adorar. Ele não negociou nenhuma unha, quanto mais uma criança. E quantas vezes nós negociamos? Quantas vezes, domingo passado eu ministrei sobre santidade na minha igreja também, algo relacionado. E eu falei quantas vezes nós abrimos mão de Deus por tão pouca coisa. Se é que existe alguma grande coisa para largarmos o nosso Deus. E as pessoas abandonam a Deus, abandonam a fé, voltam a comer as bolotas que os porcos queriam, que o filho pródigo desejava comer. As pessoas se corrompem muito pouco e usam desculpas para aquilo que já estava no seu coração. Negociam com muito pouco. Mas Moisés em nenhum momento ali ele fugiu do seu propósito e negociou. Nem mesmo as crianças, que naquela época não era contado nem crianças nem mulher. Mas ele sabia da importância da geração que ia se levantar ali. E é isso que nós precisamos entender. Se de fato, aí pergunta inicial, que eu perguntei a vocês, se vocês se importam com crianças, então não negocie nenhuma dessas crianças. Um evento como esse teria que ter o dobro de pais, o dobro de mães, o triplo de crianças, porque ainda existem muitos que não foram alcançados. Mas nós ficamos muitas vezes indiferentes. Não é o meu filho, não é o meu vizinho. Mas hoje Deus está ministrando ao nosso coração. E essas crianças precisam ser instruídas dentro das doutrinas bíblicas. Porque toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir na justiça. Quando o Senhor deixou a sua palavra, já foi revelado a nós o que Ele quer. E o Senhor, Ele não negocia os seus princípios. Ele não negocia os seus valores. Ele não negocia as suas doutrinas. E nós precisamos ter esse conhecimento de quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer e ensinar as nossas crianças acerca do pecado, acerca da santidade, acerca da salvação. Porque são as doutrinas bíblicas que é o alicerce de uma vida consolidada na presença de Deus. Eu fico muito triste. Eu sei que está filmando, não vou falar o nome de igreja porque eu tenho ética, mas eu fico muito triste quando nos convidam, às vezes, né, a pessoa gasta com passagem aérea, com hospedagem, enfim, com translado e tudo mais. E um culto que às vezes começa às 6 da noite, vai até às 9, é o momento que passa para eu ministrar. E quando eu pego o microfone, vai todo mundo embora. Porque
está dizendo ali, a palavra não é importante, e não é nada mais, nada menos, é a palavra que transforma. É a palavra. Porque no momento que nós precisamos, em todos os momentos das nossas vidas, é a palavra. Não precisamos seguir mais nada, só basta seguir a palavra. E as nossas crianças, para estarem firmadas em Deus, é preciso que eu e vocês as ensinemos na palavra. E ali nós estamos mostrando 2 tipos de alicerce, já que nós estamos falando que os princípios de Deus, não é? Os valores de Deus, a palavra de Deus é o nosso alicerce, o próprio Cristo é o nosso alicerce. Nós vemos ali o caso de 2 casas. E quando nós vemos algumas catástrofes, lá no Rio teve uma, lá em Nova Friburgo, que eu lembro até hoje, que foi devastador. Nós percebemos que aquelas casas, embora lindas, muito luxuosas, foram construídas num alicerce que não era rochoso, sólido, firme. E quantas vezes nós conseguimos perceber que famílias estão sendo destruídas, crianças estão sendo destruídas, porque as suas vidas não estão firmadas nesse alicerce que é Deus, que é o próprio Jesus, que é a sua própria palavra. Os líderes, pais, volta só um pouquinho, que a gente está falando para pais e líderes ao mesmo tempo. Os líderes, os pais, precisam seguir os princípios básicos que demonstram também esta firmeza. Porque existem aquelas pessoas que são oscilosas, né? Elas ficam oscilando de um lado para o outro, nunca se firmam, nunca se consolidam. Qualquer coisa é motivo de sair. E aí o que acontece? A criança está aqui, daqui a pouco está ali, daqui a pouco está lá, e aquela tinha um grupinho com um vínculo de amizade, daqui a pouco está no outro grupinho, daqui a pouco ela não quer mais. Gente, quantas vezes eu abri mão? Hoje à tarde eu falei sobre ser engolir sapo, né? Quantas vezes que eu falava que meu estômago não ia ser brejo, depois meu estômago virou um pântano. Quantas vezes eu engoli sapos em detrimento da vida cristã dos meus filhos. Mas os pais hoje são muitos mimados. Tem um texto que fala sobre isso, que a geração de mimados cresceu e tiveram filhos. São mimados que cresceram e acham que tudo tem que ser do jeitinho dele. Não quer ser corrigido, não quer ser confrontado, e o Senhor está passando isso para os seus filhos. Eu vejo isso porque eu trabalhei 12 anos numa escola, 7 como coordenadora, e aquilo doía o meu coração. E pasmem, a maioria eram filhos de cristãos, que envergonhavam, que não respeitavam nem mesmo os pais, que envergonhavam o evangelho num colégio que não era cristão. Ué, não é filho de crente? Porque o inimigo está aí para usar pessoas para nos apontar. Então que nós possamos ter uma vida irrepreensível na presença de Deus, que possamos fortalecer as nossas raízes, para que os nossos filhos também venham ter as suas raízes fortalecidas, e que eles venham ser como árvores plantadas junto aos ribeiros, que essas nossas crianças, nossos filhos, elas venham dar frutos bons, vistosos e permanentes. Mas para que ela venha ser essa árvore frutífera, é necessário que nós, como pais, líderes, educadores, possamos regá-las na presença de Deus. Amém? Vamos lá? Jesus, a hora. Não vai dar tempo de eu falar isso tudo. Pode passar o acróstico todo, vai, por gentileza. Isso. Isso. Investir na criança. Isso. Pode parar, por gentileza. O investimento. O que é investimento? É o ato ou efeito de investir. Aplica-se recursos, esforço, tempo para obter algo. Existe uma frase muito utilizada que diz que criança não dá trabalho, dá frutos. Eu não concordo com essa frase. Talvez você concorde, eu não. Gente, quem é que é mãe ou pai? Levanta a mão. Seu filho não dá trabalho, não? Ah, gente, para, né? Essa frase é muito bonitinha para quem que não teve filho. Porque uma pessoa que criou uma frase dessa não tem filhos. Dá trabalho sim, gente.
Olha ali, ó. Semear dá trabalho, educar dá trabalho, inculcar dá trabalho, corrigir dá trabalho, instruir dá trabalho, ser referência dá trabalho, investir dá trabalho sim, mas, entretanto, todavia, o retorno é garantido. Aplauda o Senhor. Não dá trabalho o quê? Claro que dá trabalho, gente. Mas o retorno é garantido. Só que hoje os pais não querem ter trabalho. É mais fácil entregar um smartphone na mão. É muito fácil terceirizar e entregar na mão da babá, da avó, da sogra. É muito fácil cobrar da igreja, cobrar da escola, eu estou pagando. E acha que às vezes a igreja também tem que fazer o que ele quer. Não quer ter trabalho, não quer ter confronto. É muito mais fácil. Aí você vê crianças que têm de tudo, mas não tem o melhor, que é a presença do pai e da mãe. As crianças não precisam ter presentes todos os dias, ela precisa da sua presença, da nossa presença. Porque as crianças mais tristes, eu falo porque eu vivi isso, são as que têm os melhores presentes, as melhores roupas, levavam até os melhores lanches. No dia do brinquedo, uau, brinquedo, meu Deus, eu levo esse brinquedo de volta, tem dia para pagar, não se quebrar. Mas eram as crianças mais tristes, porque os pais não iam às reuniões, não iam às festas do dia do pai, do dia da mãe, algum projeto pedagógico, porque os pais estavam muito ocupados querendo dar presente. Não, estou cuidando do futuro do meu filho. Ok, não haverá futuro se não houver presente. Ah, eu estou cuidando do futuro. Para de usar isso, eu estou cuidando do presente. Porque se você cuidar do presente, haverá um futuro. Um filho, uma filha que vai te honrar, que na velhice não vai te colocar lá no asilo, que não vai te desonrar na frente das pessoas. Eu ouvi de um adolescente dizer: o meu pai é uma carteira. Que isso? E o pai ficar olhando. Um pai que era um líder espiritual, o filho dizer isso. Isso é vergonhoso. A culpa não é da criança. Eu sempre digo que a criança sempre é a vítima da falta de limite, da falta de educação, da falta de exemplo. Ela é vítima. Mas que Deus possa estar ruminando essa palavra. Amém. Mesmo você, mulher, que tem que trabalhar fora, isso não te descredencia a importância de educar o seu filho. Não terceirize a educação do seu filho, pai e mãe. Porque se vocês não forem referência para eles, o mundo será. Vamos lá? Ali nós temos exemplo de pessoas que investiram em crianças. Joquebede, né, que é a mãe de Moisés, a sua irmã Miriam e a própria filha de Faraó. E Deus quer que eu e você investamos em crianças. Tem uma menininha que eu ajudo, ela estuda num colégio particular e tudo relacionado a ela eu abençoo. Aquela menina, porque eu não posso fazer por 1 milhão de pessoas, como as pessoas que criticaram aquela história que um homem criticou um homem que estava tentando jogar as estrelas de volta ao mar. Você não vai conseguir, é impossível, você é louco, são milhares de estrelas do mar. Mas para essa daqui eu fui importante. Você não vai conseguir salvar todas as crianças, mas para aquela criança, se você a priorizar, se você dar importância a ela, você vai deixar um legado incrível naquele coração. E aquela criança vai se tornar uma criança com um coração doador, abençoador e grato. Amém? Vamos lá? Jesus, a hora. Vai, por gentileza, pode ir. Vai. Não vai. Isso. Vai. Acabou? Isso. Não, volta um pouquinho. Ali nós temos exemplos, vocês podem até tirar a foto, depois procurar. Eu passei a apostila para Ana Paula, né, Ana Paula? Essa apostila acho que tem umas 50 páginas, né? Quem desejar, pode pegar com ela, tá bom? Você vai ter tudo sobre Hudson Taylor, Amy Carmichael, Susana Wesley e tantos outros, né, que se importaram com crianças. Vamos lá? Vai. Ai, que linda sou eu. Alguns quilos mais baixo.
Amém, gente. Então, hoje foi rápido, não é? Mas eu queria que através, eu queria colocar só o último vídeo, não vou colocar aqueles outros. O último vídeo é um vídeo muito lindo. E eu creio que Deus, Ele nos levantou para nós de fato nos importarmos com essas crianças, para que elas cresçam e tenham corações amorosos, corações doadores, que elas perpetuem na presença de Deus e que elas possam dar esses frutos bons por onde eles passarem. Não deixe passar de lado, desapercebido, ou seja indiferente a uma criança, porque de repente tem uma criança perto de você que está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência física, psicológica. Às vezes alguma criança perto de você, você está vendo ela aí com tênis rasgado ou sem mochila. Você talvez nem tenha mais filhos pequenos, ou seu filho tenha abundância. Ensine o seu filho a ter um coração doador, um coração grato. Ela ganhou um brinquedo, doa um. Ela ganhou um vestido, doa um. Ensina o seu filho ainda na infância a não trazer somente... eu falo sobre isso, né? Não ensina a criança a trazer só moeda. Eu vejo adultos entregando só moeda para Deus, porque talvez foram crianças que só entregaram moedas para Deus. E a gente se prende na palavra da viuvinha e a moedinha. Eu nem canto essa música da viuvinha na minha igreja, para as crianças, sabe por quê? Porque ela começa a criar essa consciência que tem que dar só moedinha para Deus. Não desmerecendo a moeda, porque se você dá a moeda em quantidade também, tem a mesma importância de uma nota, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, não é? Se eu dou uma moedinha, eu dou uma ofertinha, eu dou uma adoraçãozinha para um deusinho. Não é um deusinho, é um Deus grande, que tudo Ele nos dá com excelência, tudo nos dá com abundância. Ensina o seu filho a ser fiel. Ensina o seu filho a ser um adorador. Ensine, instrua, inculque. E acima de tudo, seja você exemplo. Seja você exemplo, porque as nossas crianças precisam de exemplos. E é por isso que nós vemos aí tantos menores infratores presos, e a maioria são filhos de cristãos, porque não tiveram exemplo. E essa palavra de hoje foi uma palavra de reflexão para as nossas vidas, e que nós possamos fazer mais. Existem muitas vidas que estão precisando. Isso. Pode. Ôi, cậu ổng. Cắt tay. Nào, sang mai lên.
porque nós não sabemos quem está do nosso lado, nós não sabemos os propósitos que Deus tem para a vida daquela criança. E Deus quer usar a tua vida para abençoar a vida de uma criança que lá na frente você vai ver que apenas aqueles comprimidos fizeram muito além do que salvar a mãe daquele jovem. Ele teve ali um coração grato. Ele passou a ter um coração grato. E é isso que Deus requer de mim e de você. Que nós sejamos menos pedintes e mais gratos. Que possamos dar mais, nos doar mais, fazer mais, porque muito mais o Senhor fez por nós. Ele apagou e pagou as nossas dívidas há mais de 2000 anos atrás, para que eu e você hoje tenhamos corações gratos e doadores. Fiquemos de pé. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento nós queremos te louvar e te agradecer pela tua presença em nosso meio. Obrigada, Deus, porque tu falaste conosco de uma maneira tão especial nesta hora. Senhor, que nós te amemos não com palavras, mas com atitudes. E que demonstremos, ó Deus, que te amamos, amando o nosso próximo, independente, Senhor, se esse próximo é bem próximo ou é um próximo muito distante. É o próximo e precisamos exalar o seu amor, precisamos nos doar, precisamos pregar a sua palavra, precisamos ser referência, precisamos, ó Deus amado, trazer para os teus caminhos essas crianças e suas famílias. Deus, tu tem levantado neste lugar homens e mulheres, Pai, com um propósito tão lindo. Senhor, que nada e ninguém, ó Deus, os paralise, mas que a cada dia eles venham ser impulsionados a fazer muito mais para o teu reino. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor que nos constrange. Em nome de Jesus eu quero te agradecer, porque de fato nós amamos, nos importamos com criança e queremos lutar fielmente em favor delas, protegendo-as, instruindo-as, Deus, inculcando o teu evangelho, os teus princípios, para que a cada dia eles venham estar solidificados na tua presença, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar novamente, Eu Não Vou Parar, amém? E aqueles que se importam com criança, de verdade no coração, eu queria que se aproximasse aqui. Glória a Deus. Enquanto eles estão lá sendo cuidados, enquanto eles estão lá sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus, a Igreja Batista El Shaddai é uma igreja que entendeu, amém? E se você é de outra igreja, é de outro ministério que está aqui, é porque você entendeu, amém? Você entendeu que nós semeamos, nós lutamos, nós combatemos o combate em prol de uma geração, amém? E eu quero que você, nessa hora, você clame, você se coloque na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz que é o Pai, é a Mãe, é aquele que está responsável, é a igreja, que é a autoridade sobre as vidas infantis, amém? E se você é autoridade sobre a vida do seu filho, você tem autoridade para clamar, você tem autoridade para pedir ao Senhor, Senhor, alcança vidas inteiras para ti. Glória a Deus.